Isso, iniciando a gravação. E aí eu vou projetar a lousa aqui na área de trabalho. Só fechando isso, fechando isso. Consegue visualizar a nossa lousa, pessoal? Tudo bem? Sim, professora. Sim, né? Esse artigo, corrosão, um exemplo usual de um fenômeno químico, né? Ele está lá na plataforma Moodle para os senhores, junto com o material o link lá do livro PDF o livro do Vicente Gentil, a terceira edição, certo? E aí está abaixo disso está o artigo também, que é o material que nós vamos fazer a introdução sobre o que é corrosão. E a partir disso aí, a gente vai definir, então, né, os grupos, são 3 grupos, e quem vai estar integrando, né, ou quem vai estar coordenando cada grupo, e a partir disso, os outros colegas entram nesses grupos, e a gente faz, então, a discussão que vai ser baseada numa apresentação, conforme a gente tinha proposto desde o início do semestre para vocês, só que, logicamente, era com mais detalhe, mais grupos, e a gente teve uma grande redução, né, com relação a isso. Mas tá bom, vamos caminhando. Pessoal, consegue, então, quem não conseguir visualizar aqui na tela, tem um artigo aí disponível para os senhores. É esse artigo aqui, que está na plataforma Moodle, certo? É esse trabalho aqui, ó, corrosão, um exemplo usual de fenômeno. Só coloquei aqui, né, a síntese dele lá na nossa lousa para a gente fazer a discussão, tá? Tudo bem? Então, quem quiser abrir o artigo, é só ir lá na plataforma Moodle e abrir. Bom, quem gostaria, deixa eu só apagar isso aqui que eu acabei usando, né, a lousa da turma anterior. Quem gostaria, né, de ler para nós? Tá? Esse trabalho é um trabalho que não é tão recente, ele é publicado, né, no ano de 2004, com relação à corrosão eletroquímica e cotidiana, tá? Então, vem aí o que seria corrosão, o conceito de corrosão. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para facilitar a visualização dos senhores. Consegue visualizar? Vitória, você quer ler para nós aqui, por favor? Sim. Corrosão é um conceito químico conhecido e usualmente empregado no cotidiano. Apesar de ser comumente associado aos metais, este é um fenômeno muito mais amplo e também ocorre com materiais não metálicos. Devido aos seus diversos tipos, esse processo está presente em diferentes situações, sempre associado à redução da vida útil de um determinado bem. No presente trabalho, pretende-se adotar os principais aspectos da corrosão e alguns métodos de prevenção. Certo? Então, né, quando a gente fala em corrosão, muitas vezes já vem aquela ideia, né, que é mais comum para nós, que é um material que sofre corrosão é o ferro, né, ou material metálico, ou seja, ligas metálicas. E normalmente a gente pensa com o processo de quê? De oxidação, redução, perda e ganho de elétrons. Como nós ficamos aí detalhando muito, né, sobre ligações iônicas, sobre ligações covalentes, sobre ligações metálicas. E aí, logicamente, a gente pensa que corrosão é algo que acontece, por exemplo, nas ligas metálicas. E aí, logicamente, você já lembra, por exemplo, daquela palha de aço que você deixa em cima da pia umedecida e passa alguns minutos, você volta lá e tem uma coloração mais ou menos igual está aqui, ó, no topo aqui do artigo, algo assim, né? Castanho avermelhado, que a gente chama de ferrugem. É realmente um fenômeno de corrosão isso? É um fenômeno de corrosão. Mas corrosão não acontece só em materiais, né, ligas metálicas e metais. Ela também pode acontecer, né, em matéria orgânica. Então, não é só em materiais inorgânicos, matéria orgânica também que sofre corrosão. É simplesmente, eu sempre gosto de dar esse exemplo para os alunos, né? É vocês olharem, não sei se a minha câmera fechou, porque ela funciona a hora que ela quer, mas se vocês olharem, né, na minha câmera aí, a professora já
né, passando da meia-idade, né, para a terceira, e vocês ainda jovens, né, ainda na primeira idade, e o que aconteceu? Por que quando a gente já vai aproximando aí da terceira idade, é perceptível, né, a olho nu, não precisa usar nenhuma lente, nenhuma algo de aumento, né, você já percebe que aquela pessoa está aproximando da terceira idade ou está na terceira idade. O que houve? O que aconteceu? É o envelhecimento, professora. Nós envelhecemos. Mas por que nós envelhecemos? Porque isso é um processo natural da vida. É um processo natural que ocorre o quê? Nada mais é do que uma redução da vida útil de um determinado bem, uma matéria orgânica. Então, nós temos uma redução da nossa vida útil. Com o passar dos anos, isso vai degradando, né, deteriorizando em qualquer tipo de material, em qualquer tipo de substância. E isso é chamado de corrosão. Então, o que seria corrosão? Corrosão é a degradação da matéria, ou melhor dizendo, quando nós extraímos um determinado material do solo, vamos pensar em ligas metálicas, né, inicialmente, né? Extraímos, por exemplo, um metal, né, de um determinado tipo de rocha, alumínio. Alumínio vem de qual tipo de rocha? Alguém sabe informar? O metal alumínio vem de qual rocha? Que eu extraio lá do solo. Bom dia, bom dia. Ninguém sabe? Pessoal, bom dia, tá me ouvindo? Meu microfone não tá funcionando? Eu nem sabia que vinha de uma rocha. Não? Pois é, os elementos químicos, a tabela periódica, nós temos elementos que são sintéticos, aqueles que são sintetizados, né, em laboratórios. Mas a maioria são o quê? Naturais, são extraídos do solo. Silício, alumínio, ferro, manganês, cobre, mercúrio, né, lítio e assim por diante. São todos extraídos do solo. Na verdade, assim, a composição do nosso solo, né, é que nós vamos retirando, são os processos metalúrgicos, extrações, exploração de minérios. Quando nós extraímos esse minério do solo, né, as mineradoras, retiram esse elemento químico. Só que esse elemento químico, ele estava assim, sozinho lá, por exemplo, o alumínio estava lá na sua condição de Al, sozinho, alumínio, bonitinho assim? Você acha que ele estava assim? Ou ele estava ligado a alguma coisa? Eu acho que estava ligado a alguma coisa. Ele está ligado, né? E essa ligação, como nós estudamos, são as ligações que fazem o quê? Que dá o quê? Uma menor energia e uma maior estabilidade. Então, sempre a gente caminha naquele sentido, lembra? Menor energia, maior estabilidade. Então, quando eu vou lá na rocha e retiro o alumínio, né? Retiro esse alumínio. Para eu retirar esse alumínio, eu tiro ele de uma condição de maior energia ou eu retiro ele de uma condição de menor energia? Menor energia? Ele está numa condição de menor energia. Só que a hora que eu retiro ele dessa condição de menor energia, eu vou agregar uma energia nele e vou elevar ele a uma condição de quê? De maior energia. Né? E aí eu vou utilizar esse alumínio para uma diversidade de aplicabilidades. Nós utilizamos alumínio, né, em grande parte dos nossos utensílios, inclusive em desenvolvimento né, utensílios, por exemplo, só pensar em utensílios domésticos, mas na área industrial, tudo tem o quê? Esse elemento, alumínio. Bom, mas ele vai para uma condição de maior energia. Essa condição de maior energia, ela dá uma estabilidade para ele ou uma instabilidade? Instabilidade? Uma estabilidade. E o que ele faz? Ele quer retornar à sua condição de quê? De menor energia. E esse processo de retorno
a sua condição de menor energia, é o que nós chamamos de corrosão. Né? Então, é quando eu quero retornar à minha condição original. Nós somos o quê? Matéria orgânica. Né? Pensando friamente, né? Não discutindo as questões, né? Religiosas, enfim, pensando na questão física. Nós somos matéria orgânica. Matéria orgânica composta de quê? Carbono, principalmente, né? Oxigênio, nitrogênio, hidrogênio. O que acontece com essa matéria orgânica nossa quando nós cessamos o processo, né, de respiração e cíclico? Essa matéria orgânica volta para a origem dela. Carbono vai voltar para o solo, nitrogênio vai voltar para o solo, hidrogênio vai voltar para o solo, oxigênio, né? E assim por diante. Então, a gente vai voltar para uma condição de quê? De menor energia e maior estabilidade. Também ocorre, então, a degradação da matéria. Também é o quê? Corrosão. Outro termo importante que acontece, né? A gente não está no Instituto agora, mas vocês vão lembrar que ali a gente tem um prédio antigo, né, tombado com patrimônio e tudo mais, e vocês andavam ali naqueles pavilhões ali do Instituto e vocês viam sempre o quê? Uma degradação, por exemplo, das estruturas de concreto. Isso era comum vocês visualizarem, não era? Naqueles pilares, uma degradação da estrutura de concreto. Você passava a mão assim na estrutura de concreto, né, tinha pontos sem encostar o dedo, parece que ela está se desfazendo. Isso também é o quê? É uma redução da vida útil, é uma degradação, uma corrosão. Então, corrosão acontece tanto em materiais metálicos, ligas metálicas, quanto, por exemplo, em matéria orgânica, né? Como eu citei o exemplo do ser humano, mas acontece, por exemplo, na madeira, acontece no concreto, né? Acontece em polímeros, né? Acontece, por exemplo, na borracha. Então, tudo isso aí vai ocorrer o quê? Uma degradação, uma perda. E essa degradação nada mais é do que a quebra das ligações químicas que deram uma menor energia, uma maior estabilidade. E retornando ao seu estado de origem, onde ele vai se ligar com alguém que ele vai ficar mais estável. Tá claro isso? Se eu fosse falar em relação à corrosão, em relação aos processos metalúrgicos, né? O processo metalúrgico é o quê? É a retirada do metal, do elemento químico, né? Para poder agregar a ele energia e dar uma aplicação a ele. Isso é o processo metalúrgico. O que seria a corrosão? É o retorno dele à sua origem. É o inverso do processo metalúrgico, quando eu penso em metais. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso? O que seria corrosão? Então, corrosão é algo benéfico ou maléfico? O que vocês diriam? Depende. Ou depende? Depende. Você já aprendeu, hein? Depende, né? Depende dos caminhos. Hoje, né? Questões econômicas, sociais e ambientais, logicamente, a corrosão é um gargalo. Por quê? Porque nós queremos aumentar o quê? A vida útil daquilo que tem gasto energético, então tem questão custo econômico para produzir. E nós queremos vida útil. Qual é a área da ciência hoje que tem mais desenvolvido na área de vocês, principalmente, que vocês buscam, né, que são futuros profissionais da área de engenharia mecânica? Você quer construir um carro, desenvolver um carro. O material que você vai construir esse carro, quanto maior é a estabilidade desse material, que compõe a lataria, que compõe o motor, que compõe toda a estrutura do carro, quanto maior a estabilidade desse material, melhor ou pior? Melhor? Melhor, né? Porque você vai oferecer um produto aí para o mercado, um carro que você desenvolveu com determinada matéria-prima, que a durabilidade dele é o quê? 10, 20, 30, 40, 50 anos. Aí você pode dar, inclusive, uma garantia, né? Já viu que as concessionárias, elas dão garantia com relação ao motor do carro? Tem concessionária que fala, 5 anos de garantia. Outros dá 3 anos de garantia. Por que essa garantia? Lógico, a garantia está relacionada com toda a parte mecânica,
né, automotora e, logicamente, com a constituição da matéria-prima e, logicamente, com relação a processos corrosivos. Então, tudo isso aí tem que ser avaliado para você dar essa garantia de um determinado produto que você desenvolveu. Né? Se você consegue desenvolver um produto e utiliza um material que ele tem uma vida útil maior, logicamente, você pode dar uma garantia com maior durabilidade. Tá, pessoal? Então, é importante, é um gargalo, é algo muito difícil na área dos senhores, né? Prever a vida útil de um determinado produto. E, no caso de vocês têm vários problemas. Vocês têm a questão das ligas metálicas, que sofrem corrosão, vocês têm a questão ainda, né, do tipo de combustível, matéria orgânica que é utilizada para a reação de combustão, que também vai interferir no processo de corrosão. Então, é o meio a qual está mergulhado esse material. E ainda nós temos os acessórios ali, material de polímeros, que também sofrem corrosão. A garantia da borrachinha, não sei de que, tem tanto tempo. É de 6 meses. Por que a garantia dessa borracha é só 6 meses? Porque a partir de 6 meses ela começa a sofrer corrosão. Então, como aqui a nossa colega, né, a Vitória falou, que neste presente trabalho pretende-se abordar os principais aspectos da corrosão, tá? Nós vamos estar pensando nisso, alguns métodos de prevenção. Então, professora, é possível prevenir corrosão, impedir a corrosão? Vocês acham que é possível impedir uma corrosão? Uma degradação da matéria? Ou seja, impedir que ela volte para o seu estado de origem, onde ela tem menor energia? Eu acho que 100% não. Isso, eu tenho como mas em uma parte, mas sim. Isso, então a manutenção é importantíssima, né? O carro, você entregou ele lá na concessionária, você fala, daqui tantos mil quilômetros tem que voltar para revisão, depois mais tantos mil quilômetros mais revisão, não é isso? Tem 3, 4 revisões. Por que isso? Chama-se manutenção. Para o quê? Minimizar os efeitos da corrosão, da degradação. Mas, logicamente, eu posso fazer a revisão, eu posso fazer todos esses cuidados, então aí ele não vai sofrer corrosão, professora? Vai sofrer corrosão. Só que aí tem um tempo de vida útil maior. Então, é esse o problema. Então, ela fala assim, professora, tem gente aí que faz o quê? Plástica, botox, não sei o quê, fio de não sei o quê. Para qual é a ideia? A ideia é o quê? Minimizar os efeitos da corrosão. Protetor solar, né? Mas não tem jeito. Vai chegar um ponto, é igual a Ana Maria Braga, né? Chega um ponto que não tem como mais conserto. Realmente ocorre corrosão. Por quê? Porque é um processo natural e espontâneo. Agora, pode ocorrer corrosão também forçada? Pode ocorrer corrosão também forçada. Mas, naturalmente, ela acontece espontaneamente. Ok? Tudo bem até aí? Sim ou sim? Sim. Vamos para o próximo aqui. Então, vamos para o próximo. Vou só aumentar aqui um pouquinho, porque eu acabei colocando muita coisa aqui, que na verdade, deixa eu só puxar isso aqui. É lá do artigo, tá? Só puxei para cá para ficar mais fácil para a gente, né, visualizarmos, tá? Só puxando esse quadradinho aqui que eu acabei de trazer. Consegue visualizar esse quadradinho? Aqui? Deixa eu só marcar ele aqui. Esse aqui. Sim? Vitória, você consegue ler isso aqui para nós? Sim. Por favor. Tá bom. De um modo geral, a corrosão é um processo resultante da ação do meio sobre um determinado material, causando sua deteriorização. A primeira associação que se faz é com a ferrugem, a camada de cor marrom avermelhada que se forma em superfícies metálicas. Apesar da estreita relação com os metais, esse fenômeno ocorre em outros materiais, como concreto e polímeros orgânicos, entre outros.
sem que se perceba, processos corrosivos estão presentes direta ou indiretamente no nosso cotidiano, pois podem ocorrer em grades, automóveis, eletrodomésticos e instalações industriais. Tá, então, na verdade, isso aqui é algo que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, faz parte, né? Agora, como nosso amigo, acho que Gustavo, né, falou, podemos o quê? Minimizar. Agora, evitar, não. Isso a gente já não consegue, 100%, mas reduzir, sim, certo? E aí ele citou o exemplo aqui da ferrugem, que é o que a gente sempre pensa, corrosão, a gente pensa em ferrugem, né? A gente fala enferrujou. Você está lá com o seu carro novinho, lindo e maravilhoso, né? Aí você, por acaso, parou em algum lugar e alguém, sem querer, né, veio e encostou, por exemplo, passou na porta do seu carro algo pontiagudo, né, com uma dureza maior do que o metal que compõe o seu carro. Logicamente, vai fazer um risco na sua porta do seu carro. O que vai acontecer na porta do seu carro após alguns dias ter ocorrido esse risco? Alguém já aconteceu isso? Conta para mim o que ocorreu. Professora, teve uma vez, depois que perdeu a tinta, aí uns dias ficou normal, ficou na lata mesmo. Aí passou um pouquinho, acho que não lembro se choveu. Aí começou a aparecer tipo, uns pontinhos de ferrugem onde tinha perdido a tinta. Isso. E por que aconteceu isso? Alguém tem uma ideia? Mas por que depois que tirou a tinta, né? Eu citei o exemplo de você passar alguma coisa, riscar, né? Isso acontece muito, né? Até no ato de você abrir a porta, você encosta em alguma coisa, né? E arranca a tinta, exatamente. Rompeu essa película. Naquele ponto onde rompeu, passa algum momento, e a nossa amiga comentou muito bem, após um período chuvoso, né, começou a aparecer uns pontinhos de ferrugem. Por quê? Alguém sabe por que isso acontece? Porque entrou em contato com oxigênio? Aconteceu contato com oxigênio, e o que aconteceu esse contato com oxigênio? Ocorreu o quê? Acelerou o processo de corrosão. Acelerou o processo de corrosão? Oxidação? Oxidação? Vocês lembram do que seria um processo de oxidação-redução? Por exemplo, vou abrir aqui que fica até melhor. Só um minutinho. Um minutinho só que a gente já volta aqui. Só abrindo aqui um PowerPoint, que é do material do colega aí. Sei que vai abrir, né? Isso. Já vou aqui, de uma forma mais rápida, projetando aqui na tela. Alguém lembra desse termo aqui, eletroquímica? O que seria eletroquímica? Vocês devem ter estudado pilhas, processos eletroquímicos, que são reações nas quais ocorre o quê? Conversão de energia química em energia o quê? Elétrica e vice-versa. E aí vocês estudaram isso aqui, ó. Pilha galvânica, ocorre a conversão de energia química em energia elétrica. No entanto, nós também temos o processo de eletrólise, que ocorre a conversão de energia elétrica em energia química, né? E esse ramo aqui chama eletroquímica, que seria a parte, né, química, vamos dizer assim, dos elétrons, né? Essa conversão de energia. E quando que isso acontece?
Isso acontece, né, que é o resuminho, né, energia química em energia elétrica, se estudaram o chamado pilha. Pilha. Era algo natural, espontâneo ou era forçado? Vocês se lembram disso? Natural. A pilha. Espontâneo, natural, né? E, logicamente, a energia elétrica e a energia química, que era chamado de eletrólise, já era algo que Forçado. forçado, certo? Então, ó, isso acontecia quando a gente tinha uma reação chamada de óxido-redução, oxidação, redução. O que era isso? Oxidação, redução, né? É quando eu tenho que alguém transfere elétrons para outro, né? Alguém perde elétrons e alguém recebe elétrons. Nós estudamos isso em que? Em ligações química iônica. Não estudamos? O sódio perde um elétron e o cloro o quê? Recebe um elétron. E formavam uma ligação, né? Transferência de elétrons. E aí nós temos, né? Alguns elementos que têm maior facilidade de perder elétrons e outros têm maior facilidade em ganhar elétrons. Nós conversamos sobre isso, que está relacionado, inclusive, o quê? Com as características periódicas, né? A repetição dos elementos, aí nós falamos de metais, de não metais, de tabela periódica, só recordando aqui, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Então, isso aqui a gente falou lá em ligações químicas. Por que o ouro, né, se vocês fossem constituir, assim, desenvolver um carro aí, e que você tivesse maior durabilidade, né, e fosse realmente, né, qual que seria o dos metais aqui que você faria maior opção em colocar no seu carro, se fosse possível, lógico? Seria esses metais que estão à esquerda aqui, os metais alcalinos, alcalino-terrosos, ou os metais nobres? E o que seria metais nobres? Por exemplo, ouro, platina, prata, estanho, bismuto. Por que eu teria opção por esses metais ou por esses aqui? Se eu fosse desenvolver uma liga metálica como matéria-prima do meu veículo automotor que eu estou lançando. Pensando não em custo, só pensando em durabilidade. Hein, senhores? Qual que seria? Os metais nobres? Os metais nobres. O que significa essa nobreza desses metais? Estanho, bismuto, cobre, principalmente o ouro, né? Se você tem algum material de ouro aí que foi da sua avó, da sua bisavó, da sua tataravó e você está usando ele até hoje. Por quê? Durabilidade, né? Durabilidade, né? Menor reatividade. São menos reativos, ou seja, estão numa condição de menor energia ou de maior energia? Condição de menor energia, maior vida útil. Então, determinados metais, né, vai ter aquela tendência em perder ou, né, mais rapidamente do que outros. Isso está relacionado o quê? Com raio atômico, está relacionado com carga nuclear, está relacionado com todas aquelas particularidades que nós discutimos com relação às ligações químicas. Certo? Então, logicamente, né, a ideia nossa, ó, quais são os metais mais caros, né? Ouro, a platina, a prata, porém tem um custo elevado. E aí tem, logicamente, a gente tem aquele tripé, né? A questão econômica, social e ambiental. Então não dá para eu construir um carro de ouro. Então eu tenho que usar uma liga metálica e nessa liga metálica eu tenho que ali desenvolver, né, uma condição de maior durabilidade, menor reatividade dos metais, tá? Então, ó, quando eu caminho aqui nessa setinha da direita para a esquerda, eu tenho o quê? Maior facilidade em doar elétrons, melhores agentes redutores e aumenta a reatividade. Quanto eu caminho da esquerda para a direita, o contrário, é o contrário que está escrito na seta. Certo? E aí eu vou voltar lá um pouquinho, né? Só mostrando aqui. Então, tem alguém que tem tendência em perder elétrons e tem alguém que tem a tendência em
receber elétrons. E quando eu tenho uma reação química, né, e eu tenho condições para que isso aconteça, eu tenho que avaliar quem vai perder elétrons e quem vai receber elétrons. E isso, logicamente, está relacionado com essa reatividade, né? E nós damos o nome para isso de NOx. Vocês lembram disso, lá no ensino médio? O que era NOx? Vou voltar aqui um pouquinho agora na nossa louça. O que era NOx? É o número de oxidação. É a carga que a gente fala, né? A carga real ou a carga aparente, que vai surgir no elemento químico que está ligado, e isso, numa reação química, ele pode doar esses elétrons ou ele pode receber elétrons. Então, depende da forma como ele está ligado. Lembra quando a gente falou aqui anteriormente? Depende muito da forma como o elemento está ligado na rocha, e eu vou retirar ele e agregar em alguma coisa, ele pode gerar uma alta energia e fazer com que ele vá sair dessa condição, né? E por exemplo, essa reaçãozinha simples aqui, né, que nós temos o zinco, elemento químico zinco. Esse assim significa sólido. Sulfato de cobre é um sal. Ele está na condição que aquoso. Formou, reagiu, então, né? Lembra que eu tenho água aqui, eu tenho o quê? H2O nessa reação. Formou o sulfato de zinco, né, aquoso, e formou o cobre sólido. Ocorreu uma reação química aqui. Agora, professora, essa reação química, ela ocorreu com transferência de elétrons? A gente tem que calcular, a gente tem que avaliar, né, as condições que ela aconteceu e ver quais são as cargas reais ou aparentes que os elementos químicos adquiriram após quebrar ligações e formar ligações. Aí vocês vão ter que lembrar daquela tabelinha de NOx. Lá no Vicente Gentil, nas primeiras páginas lá, tem para os senhores, tá? Quem não lembra, vai ter que dar uma olhada lá. Mas lá tem, por exemplo, metais, né? O elemento químico sólido, o NOx dele é uma ligação metálica, o NOx dele é zero. Então, do zinco é zero, do cobre é o quê? O cobre metálico também é zero. Agora, se eu estou em solução aquosa, aí eu já tenho que calcular. Aí eu tenho que saber, né, na verdade, o NOx do íon sulfato, que nessa condição aqui, ele vale 2-. E quando eu tenho uma substância, no caso é um sal, e ele não tinha carga localizada, significa que a soma dos NOx tem que ser igual a zero. Tá? Eu estou falando isso bem sucintamente. Então, se a do sulfato é 2-, a do cobre tem que ser quanto? 2-. Então, zerou 2+ com 2-, 0. Da mesma forma, eu venho aqui, sulfato é o quê? 2-. Como é uma substância neutra, a soma dos NOx tem que ser igual a 0. Então, o zinco vai ser o quê? 2+. Batendo o olho nessa substância, eu vou avaliar. Isso que eu tenho antes da seta é chamado de quê? Que vem aqui antes da seta. São nossos o quê? Gente. E o que eu tenho posterior à seta é o que? O nosso Produto. Lembram disso? O nosso produto. E eu tenho que ver o que aconteceu com o NOx do elemento no reagente e o NOx dele no produto. Olhando para o zinco, o NOx dele era quanto? 0. E agora, o NOx dele é quanto? 2+. O NOx dele aumentou ou diminuiu? De 0 para 2+. Assim que você fazia, O NOx dele aqui era quanto? 0. O NOx dele aqui é quanto? Fazendo um negocinho. Quanto que é o NOx? 2. 2+. Ele aumentou ou diminuiu? Aí, pessoal? 0 para 2+. Está aumentando ou está diminuindo?
Aumentando. Aumentando. Quem aumenta o NOx significa que ele está oxidando ou reduzindo? Oxidar significa dar elétrons. Se eu estou aumentando a minha carga positiva, significa que eu estou dando elétrons ou estou recebendo elétrons? Dando elétrons? Dando elétrons. Estou sofrendo o quê? Oxidação. Certo? Agora vamos olhar lá o cobre. Olha o que aconteceu com o cobre. O cobre tinha um NOx quanto? 2 mais. Confere? Sim. O cobre passou para NOx o quê? 0. 0. É de 2 mais para 0, ele aumentou ou ele reduziu a carga? Reduziu? Reduziu. Quando eu estou reduzindo, eu estou sofrendo o quê? Redução. Então, essa reação é uma reação de quê? De oxidação-redução, né? É uma reação de... cadê onde estava lá? Está no slide, né? Vou voltar lá. É uma reação de oxidação-redução, ou seja, alguém oxida e alguém o quê? Reduz. Só voltando aqui, né? Rapidamente. É aí que entra o Ah? cátodo e o ânodo, né, professora? Exatamente. Então, eu tenho alguém que está oxidando e eu tenho alguém que está reduzindo, né? E o termo deixa eu só ver se eu consigo aumentar aqui. Aumentei um pouco para poder a gente ser um pouco mais sucinto, né? Vitória, você consegue ler esse pedacinho que eu estou destacando aqui no próprio artigo? Sim. Pode ler? Então, lê só esse pedacinho. Pode, por favor. Cientificamente, o termo corrosão tem sido empregado para designar o processo de destruição total, parcial, superficial ou estrutural dos materiais por um ataque eletroquímico, químico ou eletrolítico. Com base nessa definição, pode-se classificar corrosão em eletroquímica, química e eletrolítica. Opa! Então, ó, nós temos corrosão que pode ser eletroquímica, pode ter corrosão química e pode ter corrosão química e eletrolítica, né? O que seria essa corrosão eletroquímica? Né? É o que nós, aqui, ó, vou destacar aqui, a Vitória vai ler para nós esse pedacinho aqui, ó, onde ficou em azul. Consegue, Vitória? Sim. A corrosão eletroquímica é um processo espontâneo, passível de ocorrer quando o metal está em contato com um eletrolítico. Eletrolítico, é isso mesmo. Onde acontece Eletrólito, isso. eletrólito, Uhum. isso. Onde acontece simultaneamente reações anódicas e catódicas. Ou seja, reações que eu acabei de mostrar ali para vocês. Alguém oxida e alguém o quê? Reduz. Com transferência de elétron. Por isso que eu falo que é uma corrosão que eletroquímica. Onde eu tenho uma reação anódica e uma reação que? Catódica. Mas para isso eu preciso ter um eletrólito. Aí alguém falou, não sei se foi a Vitória, falou: isso aconteceu com o meu carro, perdeu a tinta, e depois apareceram uns pontinhos de ferrugem após alguns dias chuvosos, que choveu. Né? Então, eu precisei de quem? Da chuva, da umidade, para que ocorresse essa reação, essa transferência de elétrons. Então, na verdade, aí a água, né, ela funcionou como o quê? O meu eletrólito. É a condição meio para que eu tenha o quê? O movimento, a transferência dos elétrons. Né? Então, ó, aquela reaçãozinha lá, ó, que agora vamos voltar aqui um pouquinho, que é a formação da ferrugem, né, que é o que aconteceu lá no carro, que a Vitória comentou, né, eu tenho material que compõe, logicamente, né, aquela liga metálica, eu tenho ferro,
Não tem só ferro. Eu tenho ferro naquela liga metálica. E o que aconteceu lá? O ferro, né, passou de ferro 0 para ferro 2+. Ele oxidou ou ele reduziu? Ele oxidou, ele perdeu elétrons 0 para 2+, eu estou aumentando o NOx. Então, eu estou o quê? Perdendo elétrons. E essa reação aqui, né, de perda de elétrons, ela acontece na área o quê? Que a gente chama anódica. É aonde ocorre a reação de oxidação, certo? E, ao mesmo tempo, né, quem que está ali reagindo com essa área anódica? Tem que ter a área o quê? Catódica. O que seria a área catódica? É onde está sofrendo o quê? A redução. Aquele modelinho que eu mostrei aqui para os senhores, né, na lousa, e falei aqui, ó, né? Aqui, o zinco passou de zinco 0 para 2, falei oxidação. Aqui seria o quê? A região o quê? Anódica. E o cobre passou de cobre 2+ para cobre 0. Redução. Aqui seria a região de área o quê? Catódica. A área anódica, a área catódica. Certo? Consequentemente, né? Alguém aqui no caso da ferrugem lá do carro da Vitória, ocorreu a molécula de água, ganhou 2 elétrons e ocorreu aqui a formação do íon H- e do gás hidrogênio. É uma reação na área catódica, onde estão chegando os elétrons. E, logicamente, isso continua acontecendo, não é só uma etapa a reação, né? São várias etapas, onde nós vamos ter, no final do processo aqui, né, que é aquilo que a gente observa. O que a gente observa? Um produto da corrosão, né, ou seja, a ferrugem, que é composta por quê? Uma coloração preta e posteriormente, né, essa coloração alaranjada ou castanha avermelhada. Que foi aquele caso que eu falei. Você deixa um pouquinho a palha de aço lá na pia, e de repente você vai lá puxar, pegar a palha de aço, você tem essa coloração aqui, ó, coloração alaranjada ou castanha avermelhada, que é a formação dessa substância. Onde eu tenho aqui reação, logicamente, né? Primeiro a oxidação com ferro, a redução da molécula de água, depois presença de oxigênio, formação do hidróxido, depois esse hidróxido, novamente, né, em presença de oxigênio, formação de um óxido de ferro hidratado, que é essa substância aqui, castanha avermelhada. Bom, mas o que é isso, professor? Isso é uma corrosão. Mas que corrosão é essa? É uma corrosão eletroquímica. Por que é uma corrosão eletroquímica? Porque ocorreu transferência de elétrons. Ocorreu a formação de uma pilha, onde eu tenho uma área anódica e eu tenho uma área catódica. É um processo que eu tenho que fornecer energia? É um processo não espontâneo? Não, é um processo espontâneo. Isso é difícil de controlar? É. Riscou um material metálico, logicamente, é uma das reações que vai estar acontecendo essa. Oxidação, redução. Corrosão eletroquímica. Tudo bem ou não? Vou voltar lá na louça. Então, eu volto aqui de novo. Sim ou não, pessoal? Deixa eu só aumentar aqui. Pra mim tá aqui tranquilo até agora. Então, deixa eu só fechar aqui. Então, isso aqui que a Vitória acabou de ler para nós, né? Nós mostramos isso aqui. Então, acabamos de falar que corrosão é um processo de ação do meio sobre um determinado material, né? Causando o quê? Sua deterioração, sua degradação. Ou, na verdade, ele voltando à sua origem, né? Na sua condição de equilíbrio, de menor energia, de maior estabilidade. Isso aqui também a nossa amiga já leu lá no artigo. Tá ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Ah, professor, mas só ocorre corrosão, então, com formação de pilha? O que vocês acham? A gente vai sempre ocorrer uma corrosão, eu tenho que ter a formação de uma pilha? Não? Como aqui que você acabou de mostrar? Não, não necessariamente. Eu posso ter, Gustavo, você que falou aí, foi o Gustavo? É Gustavo ou Matheus? Gabriel. Ixi, nossa senhora, hein?
Gustavo, Matheus, Gabriel, porque eu tenho um Gabriel em casa, então por isso que meu menino chama Gabriel também. Ó, lê para nós só esse destaque aqui de vermelhinho aqui, o que eu acabei de marcar ele aqui. Você consegue ler esse pedacinho aqui? Sim. Por favor, então. A corrosão química decorre do ataque de um agente químico diretamente sobre o material, sem transferência de elétrons de uma área para outra. E aí? Nós falamos da corrosão eletroquímica. O que é corrosão eletroquímica? O que é corrosão química? É a mesma coisa ou são diferentes? São diferentes. São diferentes. Qual é a diferença entre a corrosão química e a corrosão eletroquímica? A eletroquímica é espontânea, a química forçada, tipo, você precisa jogar algo, um outro químico no material para que ela ocorra. Ela tem que ter contato. Todas as duas têm que ter superfície de contato, né? No caso aqui eu vou ter uma reação química. Na outra eu tenho uma reação também química. Só que na outra reação química, o que eu tenho diferente em relação a essa? A transferência de elétrons? A transferência de elétrons. Ou seja, eu vou ter, né, no caso aqui, a formação de quê? De uma pilha na corrosão eletroquímica. Eu tenho uma área anódica e eu tenho uma área catódica. Mas para isso, né, se a minha área catódica estiver separada da minha área anódica, acontece? Estiverem em lugares distintos, sem contato uma com a outra, acontece essa transferência de elétrons, os elétrons saem voando e vai de um cátodo, vai do ânodo para o cátodo? O cátodo consegue catar os elétrons? Não. Eu preciso, então, de um eletrólito. Certo? Eu preciso de alguma condição para que aconteça essa transferência de elétrons. E aí foi isso que nós falamos aqui, eu preciso do meio. Então, deixa eu ver aqui, diversas situações associadas à vida útil, não sei se foi aqui que a gente viu, mas enfim, eu falei para vocês, eu preciso do quê? De ter a condição, né, para que isso aconteça. Por isso que a Vitória falou, acho que foi a Vitória, ficou uns dias lá sem a pintura, nada aconteceu. Mas aí aumentou a umidade, ferrujou. Apareceu os pontinhos de ferrugem. Que é a condição de aumento de umidade, de água na atmosfera, fez? Qual foi a função dessa água na atmosfera? Presente. Qual foi a principal condição dela? Ela foi o eletrólito? Ela foi a solução eletrolítica. Ela trabalhou como sendo a nossa solução eletrolítica. Tá? Então, no caso, eu tenho, né, corrosão por processos espontâneos, corrosão eletroquímica, tá? Processo espontâneo, natural. Dificilmente, então, difícil de controlar uma corrosão eletroquímica. Ó. Esse exemplo aqui do artigo é uma estrutura, parece concreto, não é concreto aqui? Estrutura de concreto. Mas ele está falando que aqui a corrosão eletroquímica é decorrente da exposição atmosférica, né? No caso de que da estrutura do concreto em si, da liga concreto, ou da estrutura metálica que dá sustentação ao concreto. Se eu chegar, vou mudar a pergunta, acho que ficou confusa. Se eu tenho uma coluna dessa, né? Igual aquelas lá do Instituto, aquelas pilastras lá, e eu encosto o dedo lá na parede, e a parede está degradando, né? Está esfarelando. Você acha que aquela corrosão na estrutura de concreto, no concreto em si, ela é uma corrosão química ou ela é eletroquímica? Ela é eletroquímica, né?
No concreto, ela é química. É uma reação química sem transferência de elétrons. Mas, normalmente, logicamente, aqui, a partir dessa abertura, né, dessa degradação por corrosão química, que provavelmente, né, isso aqui a gente tem um capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 16, 17 do livro do Vicente Gentil, que fala só de corrosão em concreto, tá? Eu tenho reações químicas, né, com a substância que compõe o concreto. E isso, logicamente, está relacionado também com a questão da umidade, com a questão salina, enfim, uma série de características da argamassa que você preparou para fazer o concreto. Mas, quando você tem a corrosão química no concreto, logicamente você dá abertura, porque o que sustenta essa estrutura? É a armadura de ferro, de uma liga metálica, melhor dizendo. Aí, logicamente, eu dou entrada para uma solução eletrolítica, umidade, oxigênio, e que vai fazer o quê? Nessa estrutura metálica? Corrosão na estrutura metálica. Mas agora é uma corrosão química ou eletroquímica? Agora, na estrutura metálica, é uma corrosão química. Há uma transferência de elétrons. Então, logicamente, eu posso ter corrosão química e logo em seguida corrosão eletroquímica. Professor, Que aí é o grande problema. Sim. no concreto pode ter a eletroquímica também? Ou não? No concreto, não. Na liga que compõe o concreto, certo? Da estrutura metálica que dá sustentação ao concreto, eu tenho a corrosão eletroquímica. E normalmente eu tenho aqui a corrosão química, né, decorrente o quê? Da exposição atmosférica, tá? No ferro fundido situado dentro lá da estrutura, tá vendo? Isso aqui aconteceu lá no Rio de Janeiro, que é um exemplo que ele colocou. Então, e logicamente aconteceu também a corrosão química. Então, ó, polímeros, né? Concreto, madeira. Professor, Comum é o quê? Corrosão química. Degradação da matéria orgânica através de reações químicas, sem transferência de elétrons. Sim, pode falar. a maresia ela também serve como uma condição para essa corrosão? Ela é ideal, ela é uma solução eletrolítica, onde ela faz o quê? A formação de a transferência de elétrons, e eu tenho que a formação de quê? De uma pilha. Então, pilha é um processo espontâneo? É difícil de formar pilha? Não. Quase tudo tem possibilidade de formar pilha. Como que acontece a formação de uma pilha? Eu tenho que ter dois elementos químicos, um tem a tendência em doar para aquele outro, tem um maior potencial de reatividade em perda de elétrons, e esse outro potencial de receber elétrons em relação àquele. E eu tenho que ter ali uma solução eletrolítica, em contato dos dois. É um meio. O meio é atmosfera, hidrosfera, litosfera. Tudo não está mergulhado nesses meios? No solo, na água ou na atmosfera? São os meios corrosivos. Logicamente que esse meio corrosivo, quanto mais saturado com íons, e é o exemplo que você citou, a atmosfera marinha, por que a gente tem vários prédios aí caindo? Acho que tem um exemplo aqui nesse artigo, deixa eu ver se é aqui. Acho que não é não, mas no livro lá tem, né? Que a gente tem queda de prédios, isso é muito comum aí em regiões beira-mar. Por que isso acontece? Um dos fatores é a questão da corrosão eletroquímica na estrutura metálica. O outro fator, né, também é a corrosão química, com a relação à origem da areia que vai ser utilizada como matéria-prima para construção preparo do concreto, tá, né, a liga de concreto, que é o cimento, a areia, né? E isso, se eu tiver uma areia que traz o quê? Alta concentração de sais, danou-se, né? Eu tenho problema seríssimo porque é um eletrólito forte. O que seria um eletrólito forte? Aquele que vai conduzir corrente elétrica com grande facilidade. Certo, pessoal? Tudo bem até aqui?
Então, corrosão química, reações químicas, sem transferência de elétrons. Corrosão eletroquímica, processo de formação de pilha espontâneo. E nós temos também, quem pode ler esse pedacinho aqui para nós? Pode ser a Vitória. Vitória, você consegue ler isso aqui? A gente está sintetizando o artigo aqui de uma forma bem rápida. Tá bom. A corrosão eletrolítica se caracteriza por ser um processo eletroquímico que se dá com a aplicação de corrente elétrica externa, ou seja, trata-se de uma corrosão não espontânea. E aí? Ó, professor, você falou em corrosão química, falou em corrosão eletroquímica, e agora você está falando em corrosão eletrolítica. O que seria essa corrosão eletrolítica? Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu ver onde está. PowerPoint. Perdi aqui. Fechei? Não, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Tô achando o PowerPoint, não. Aqui um pouquinho. Nós falamos aqui. Energia química em energia elétrica, pilha. Processo espontâneo, natural, que é o elemento, se eu tiver uma solução eletrolítica, ele vai oxidar e transferir o elétron para o outro, um é mais reativo, ou seja, tem maior tendência em perder elétrons, e o outro maior tendência em receber elétrons. É a pilha, vocês estudaram. E o contrário, energia elétrica e energia química. Alguém falou para mim que era um processo que espontâneo ou não espontâneo? Hein, pessoal? Aqui. A pilha é um processo espontâneo. A pilha é um processo espontâneo. E a eletrólise, que é energia elétrica e energia química? É um processo forçado. É um processo forçado, não espontâneo, né? É um processo forçado, não espontâneo. Agora, a Vitória acabou de ler. Corrosão eletrolítica se caracteriza por ser um processo eletroquímico. Tem transferência de elétrons? Tem transferência de elétrons, pessoal? Sim. Sim, porém eu tenho que aplicar algo externo, por exemplo, a corrente elétrica externa, para que ocorra essa reação. Então, é uma eletrólise. Então, eu posso ter, voltando lá no início do nosso artigo aqui, essa discussão aqui, que a nossa amiga falou, com base nessa definição, pode-se classificar a corrosão em eletroquímica, química e eletrolítica. Se eu pedisse para vocês diferenciar uma com relação à outra, como é que vocês falariam para mim? O que é uma corrosão eletroquímica? É um processo espontâneo em que há a transferência de elétrons. Formação de uma pilha. Certo? Então, pilha. É fácil formar pilha, professora? É a coisa mais difícil de impedir a formação de uma pilha. Por quê? Porque eu tenho os meios, e se eu tenho os meios, eu tenho a solução eletrolítica, e eu sempre vou ter em contato, então, um elemento que tem a tendência em perder elétrons com um elemento que tem a tendência em quê? Em ganhar elétrons. E isso faz, então, a formação de uma pilha. Se eu tenho uma heterogeneidade, uma diferença de potencial, eu vou ter e tenho a condição ideal, que é a solução eletrolítica. E qual que é a solução eletrolítica? Eu tenho, tanto na atmosfera, eu posso ter solução eletrolítica, quanto eu posso ter na hidrosfera, solução eletrolítica, como eu posso ter na litosfera. Ou seja, nossos 3 compartimentos, solo, água e atmosfera, podem ter soluções eletrolíticas. Podem, não tem soluções eletrolíticas. Né? Química, reações químicas, com degradação da matéria, né? Degradação de polímeros, degradação da madeira, do concreto, com reações químicas eu tenho uma corrosão química. E eletrolítica, quando eu tenho, né, a formação de uma eletrólise. Quando que eu tenho a formação de uma eletrólise?
quando eu tenho que injetar uma determinada energia, eu tenho que forçar isso. Quanto isso acontece no dia a dia, professor? Vocês já ouviram falar muito disso? Já ouviram falar de corrente de fuga na área de eletricidade? O que é corrente de fuga? Alguém já ouviu esse termo? Que tem que fazer aterramento e tomar todo um cuidado com relação à corrente de fuga. Por quê? Por exemplo, né, um oleoduto que passa perto de um trilho de ferro, ele pode sofrer corrosão, degradação? E por quê? O que Não? vocês acham? Né? Quando você é engenheiro e de uma determinada construção aí de uma estrutura subterrânea, né, que vai transferir combustível, né, ou vai transferir uma determinada substância. Uma das coisas primordiais você tem que olhar se tem possibilidade de transferência de elétrons pela litosfera, ou seja, o solo, né? E essa transferência de elétrons pode ocorrer o quê? Um processo eletrolítico, uma eletrólise. Se ocorrer a formação de uma eletrólise, eu vou ter o quê? Uma corrosão, o quê? Eletrolítica, que é a famosa corrente de fuga, que vai ocorrer, né? E aí, na minha estrutura metálica que está no subsolo, ela pode perfurar, né? Exatamente pela entrada da corrente de fuga. Ou seja, eu estou forçando, né, alguém a ganhar elétrons e estou forçando alguém a receber elétrons. É lógico que para isso eu preciso também, né, de ter a solução que eletrolítica. Certo? Então, corrosão eletrolítica, né, é essa que não ocorre por corrosão, não é o que? Espontânea. É um fenômeno que provocado por correntes de fuga, também chamadas de parasitas ou estranhas, que são muito comum em tubulações subterrâneas, tá? Que tem que serem avaliadas. Aonde vai ser instalado. Bom, esses são os 3 mecanismos básicos de corrosão. E como tratar isso, né? Cada mecanismo traz um tratamento e as condições que eu tenho da corrosão é que vai definir, né? Tratar não, procedimentos para minimizar essa corrosão, tá? E quais são esses procedimentos, né? Primeira coisa, deixa eu só pegar esse pedacinho aqui para nossa amiga ler aqui, ó. Você pode ler para nós, Vitória, para a gente fechar isso aqui? Isso aqui você consegue? Sim, tem como a senhora só... Não, deixa mais para baixo, que senão vai tampar lá em cima. A hora que eu pedi, a senhora sobe um pouquinho, porque uma parte ficou tampada. Pelo... acho que agora dá. Ver? Uhum. Ao avaliar os diferentes tipos de corrosão, tem-se um conjunto de fenômenos químicos que representam situações comuns no dia a dia do aluno de ensino médio, como danos em eletrodomésticos e monumentos históricos. Assim, esse tema permite desenvolver diversos conteúdos, como reações de compostos inorgânicos, oxirredução, cinética, equilíbrio químico e eletroquímica, além dos casos de corrosão em polímeros orgânicos. Ao se contextualizar o ensino, tem-se a possibilidade de abordar a relação entre a química e os aspectos sociais, econômicos, ambientais e históricos, bem como do desenvolvimento de atividades interdisciplinares, é isso, professora? Porque está coberto pela barrinha? Ah, tá. Isso, interdisciplinares. Esse artigo, na verdade, ele é um artigo, né, que um dos autores é esse cara aqui, ó, que é esse Vicente Gentil aqui, que está na bibliografia também, exatamente com essa proposta, né? O ensino de química com essas abordagens, né? Vocês estudaram isso aqui na química, estudaram equilíbrio químico, estudaram oxirredução, que eu acabei de fazer um apanhado muito rápido, cinética química, que é a velocidade das reações, isso tudo está dentro desse tema corrosão, tá? E nós vamos estar trabalhando dentro do livro Vicente Gentil 3 temáticas principais. Quais são, professora?
com base a esse artigo aqui, né? A parte introdutória, o que é corrosão, que eu acabei falando bem sucintamente, e aí vai ter um grupo que vai detalhar um pouco mais, que é o seminário. Depois, os meios corrosivos e as formas de corrosão. E, finalmente, a prevenção. Então, ó, o que nós vamos estar trabalhando dentro do livro que envolve todos os capítulos, mas de uma forma mais sucinta. Tanto é que eu não vou marcar capítulo para vocês, porque isso não é possível. Mas vocês vão utilizar o livro como referência. A parte corrosão, os conceitos gerais de corrosão e as formas de corrosão, os meios e mecanismos e a prevenção. Eu preciso de 3 alunos que queiram assumir essa responsabilidade. Eu já vou voltar lá para a lousa agora, só um minutinho. Tudo bem? Vou fechar aqui e vou voltar lá para o Teams. Nós estamos com quantos alunos? Com 16 alunos. Confere aí? 16 alunos. E eu preciso de 3 alunos que queiram assumir, né, essa responsabilidade para a semana que vem, que nós já vamos agendar para a semana que vem, 3 dias. Onde um vai ficar com a responsabilidade do primeiro tema, que é referente o quê? Aos conceitos de corrosão e os meios, meios e formas de corrosão. Anotem aí para mim. Então, primeiro grupo, conceitos, meios e formas de corrosão. Segundo grupo, mecanismos de corrosão. Os mecanismos básicos de corrosão. Segundo grupo. E o último grupo, mecanismos de minimizar os processos corrosivos, ou mecanismos de proteção da corrosão. São 3 grupos. Estamos com 16 alunos. Seria 6, 5... grupos no mínimo de 5 alunos. No mínimo de 5. Pode passar, não pode ficar com menos de 5. Quem gostaria de assumir isso? Opa, fiz um. Quais são os 3 candidatos? Ou eu tenho que não ser democrática? Quais são os candidatos? Bom dia, bom dia. Quem quer ser candidato? Gabriel, pode ser você? Professora, eu não entendi. Candidatos ao quê? De novo, ó, 3 alunos, cada um fica com uma frente dessa. Vamos supor, o Gabriel fica com a frente de conceitos básicos de corrosão, meios e formas. É o primeiro grupo. O segundo grupo fica com a Vitória, responsável pelos os mecanismos de corrosão. E o último grupo, um outro aluno, que fica responsável com as prevenções com relação à corrosão. Entenderam? Sim, Pessoal, bom dia. sim, entendi. E aí, vamos supor que eu preciso primeiro que vocês candidatem. Quem é que quer ficar, qual, e já fala para mim, que aí a gente já define, eu vou para a segunda etapa. Eu posso ser um deles. Qual você pode, Gabriel? Qual você interessa? Já que você falou primeiro, agora você tem o direito de escolher qual tema que você quer trabalhar. Uai. Pode ser o primeiro mesmo. Então, seria os conceitos básicos de corrosão, os meios e formas. Certo? No seu grupo, pode ter, no mínimo, 5 alunos. Pode ter mais, mas no mínimo tem que ter 5, pela quantidade de alunos que tem na sala aqui hoje, que queiram trabalhar com isso. Vamos supor que o Igor quer trabalhar com isso, então vai entrar no seu grupo. O Emanuel quer trabalhar com essa parte, vai entrar no grupo do Gabriel. Entenderam? Agora, qual é o segundo aluno que vai coordenar o grupo? Pode ser eu, então, professor.
Mauro ficou responsável pelo segundo grupo. Qual que você quer trabalhar, Mauro? Eu fico com o terceiro. Eu queria ficar com o terceiro. Ah, ixi, querida, o Mauro falou primeiro, infelizmente, né? Aí foi. Então, o Mauro fica com a parte de mecanismos de proteção, certo? Quem interessa trabalhar com mecanismo de proteção, entra no grupo do Mauro. Por exemplo, a Jéssica interessa trabalhar com mecanismo de proteção, Jéssica, entra no grupo do Mauro. Agora, eu preciso de um segundo candidato aí, que vai ficar com o segundo grupo. Quem é que pode ser? Que é a parte dos meios corrosivos e mecanismos. Na verdade, mecanismos, né? Mecanismos de corrosão. Quem é que pode? Não, então eu Gente, fico com o segundo tópico, porque eu já tenho o grupo formado de outra apresentação. Aí mantenho o grupo. Ah, entendi. Então, então nós vamos de novo repassar aqui, ó. Gabriel ficou com a parte introdutória. Foi isso, Gabriel? Jéssica ficou com a parte de mecanismos de corrosão. E o Mauro ficou com a parte de prevenção, de proteção da corrosão. No grupo deles, pode ficar no mínimo 5, porque nós temos 15 alunos aqui. Se não pode ficar assim, um grupo com 2 e um grupo com 10. Você entendeu? Então, no mínimo 5 alunos. Pode ficar mais de que 5? Pode, porque talvez tenha mais alunos. Não estão todos os alunos aqui hoje. Como vão ser as datas das apresentações? Porque no dia eu vou liberar para vocês, para você projetar as apresentações. E cada aluno que está naquele grupo, eu vou liberando um a um. Ah, primeiro é a Jéssica que vai falar, né? O primeiro grupo é o do Gabriel. Então, a primeira parte é o Gabriel que vai falar. Eu vou liberar para o Gabriel projetar o slide dele aqui na tela, ou o material que ele produziu aqui na tela, para ele comentar. Ah, depois, quem vem na sequência no grupo do Gabriel é o Igor. Eu vou liberar para o Igor projetar aqui na tela o material dele, e assim por diante. Mas isso vocês vão ter que se organizar antes. Quais são as datas que nós temos disponíveis? São 3 grupos. Nós já Professora, estamos... só uma pergunta. Oi. Eu Pode posso, perguntar. nós podemos separar um... Pode falar. O grupo pode preparar um slide só e uma única pessoa transmitir tudo? Pode também. Vocês juntarem o material e um transmitir tudo. Só que aí eu posso questionar um a um. Tá bom. Vamos supor que tem 5 integrantes do seu grupo. Você que vai apresentar, certo? Seus colegas. Mas aí vamos supor que o Emanuel faz parte do seu grupo. Aí eu vou perguntar para o Emanuel depois que você terminou. Emanuel, comenta um pouco com relação a essa questão que a Jéssica falou, que não ficou bem claro. O que você pode complementar? Ela vai apresentar só o slide, professora. Eu vou... Sim, ela vai apresentar o slide. Não, tipo, Isso, é ela pode que vai ser. segurar o slide na tela, entendeu? E outra pessoa vai falar Isso. também. Pode. Ah, entendi. Pode ser também. Pode ser. Entendi. Melhor ainda. Pode ser. Porque aí vocês juntam os slides tudo com uma única pessoa já. Não vem picado. Entendi. Pode ser. Melhor ainda, inclusive. Mas aí, como é que a gente fica com relação às nossas datas? Aqui eu fiz bagunça aqui. Deixa eu só verificar as datas que nós temos aqui disponível. Que nós falamos, né? A próxima aula nossa, então, é dia 26, próxima segunda-feira. Seria o grupo do Gabriel. Pode ser, Gabriel? Pode. Na próxima segunda? Né? Próxima segunda. Tá. Agora, dentro dessa semana, qual outro dia que vocês têm disponível para que a gente possa, o grupo da Jéssica, apresentar? Eu vou confirmar aqui rapidinho no calendário acadêmico. Tá, porque vocês já me falaram que o dia 31, no sábado, é reposição de segunda. Então, no dia 31, o grupo do Mauro pode apresentar. Já fica marcado o grupo do Mauro para o dia 31 e o grupo do Gabriel para o dia 26. Mas aí precisa mais um dia para o grupo da Jéssica, onde todos vocês têm que estar presentes.
Na Qual seria o sexta-feira dia não que daria você... certo, não? Pode ser na sexta. Só que sexta-feira eu tenho o último horário. Então, pode ser o primeiro ou o segundo. O segundo horário, então. Das... E pro restante da turma também, mas pra mim tá de boa. Pra Jéssica também. Todos podem, no segundo horário, na sexta-feira? Alguém tem alguma contraindicação com relação a isso? Seria no dia 30 de outubro. O segundo horário para vocês começa às 8h30, não é isso? É isso, pessoal? O segundo horário para vocês na segunda, começa às 8h30, Jéssica? Isso. Aí tinha que ser 8h45, né? Porque 8h30 termina a primeira aula, nossa. Ah, tá. Então, vamos marcar o seguinte, para dar uma folga para vocês. Começar às 9 horas, pode ser? Melhor ainda. Começa às Ótimo. 9 vai até às 10. Tá ok? Então, anotem aí para mim. No dia 26, segunda-feira, é o grupo do Gabriel. Dia 30, sexta-feira, às 9 horas da manhã, é o grupo da Jéssica. E no dia 31, às 10h30, que é no sábado, não é isso? Às 10h30, às 11h30, é o grupo do Mauro. Tá certo isso? Confere, pessoal? Sim. Sim? Então, ficou fechado desta forma. Eu vou parar a nossa gravação aqui agora. Há alguma reclamação com relação a isso ou está claro para o senhor?